Muito boa noite a todos, novamente bem-vindos Boa noite. ao nosso estudo do Evangelho Redivivo. Estávamos comentando antes da chegada dos nossos amigos que hoje é um dia muito especial em Genebra, não sei se os que moram aqui na Suíça devem ter ouvido falar, que tivemos visitas, vamos dizer, ilustres, né? Foi esse encontro, né, com essa conversa, vamos dizer, de negócios entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E, então, foi meio difícil para nós aqui em Genebra nos locomovermos, estava o que a gente chama, no Brasil, em bom português, uma muvuca. Né? Então, mas estamos aqui, a Urânia é representante, né, dessa turma hoje de Genebra, aqui encarregada do estudo, então, para falarmos de coisas muito mais importantes, com certeza, do que o Biden e o Putin, né, que é o batismo de Jesus Cristo. Né? Só apresentando para quem não conhece a Urânia, depois nós vamos fazer a prece, mas já que eu estou com a palavra, eu fico com ela e depois acedo até o final. A Urânia é uma querida, não somente amiga, mas também secretária do nosso Centro Espírita de Genebra, do CISO, muito atuante no seio da nossa casa, e na vida privada dela, pelo pouco ou muito que sei, ela é casada e trabalha com a educação de crianças, né? E, como disse, grande estudiosa do Espiritismo. Então, ela vai nos fazer o estudo de hoje sobre o batismo de Jesus, então eu vou pedir para a Valéria, se ela puder fazer a prece inicial, e logo depois, então, a Urânia já tem a palavra, e se a Cléo puder depois fazer a prece final. Pode ser? Então, vamos lá, vamos começar. Obrigada e boa noite, bom estudo a todos. Queridos irmãos, fechemos os nossos olhos, agradecendo a esse mestre que nos batizou com muito carinho, que nos deu a doutrina espírita para podermos nos batizar nela, para podermos acalmar os nossos corações, livrarmos dos nossos sofrimentos, estudarmos e aprendermos, Senhor, contigo, Jesus. Muito obrigada por esta oportunidade maravilhosa. Obrigada também por estarmos juntos, reunidos em teu nome, porque assim falastes, quando estiveste uma ou mais de uma pessoa reunidos em teu nome, estarias presente. Esteja presente neste momento, iluminando a nossa irmã Ania, que preparou os estudos para a gente com muito carinho, com muito amor, e a todos esses participantes que aqui estão agora, e aqueles que não puderam comparecer, que possam receber este momento de luz, este momento de comunhão, de doutrina e de ensinamento. Que a tua paz se faça conosco, Senhor. Obrigada, Mestre, e a todos os irmãos espirituais. Que assim seja. Muito obrigada pela linda prece, pela apresentação lisa. Não precisava, mas já que foi feito, ainda bem. Eu vou pedir licença 3 segundos, porque a janela está aberta e para mim está muito barulho. Não sei se vocês estão ouvindo, porque eu moro juntinho da estação de trem e tem um trem aqui que está passando. Só um momento. Pronto, já estou de volta. Então, eu queria primeiro agradecer, não é, a oportunidade dessa maravilha que é estudar o Evangelho Redivivo. Para nós, os espíritas, é de fundamental importância, realmente, a gente ter uma ideia aprofundada do que o nosso Mestre Jesus nos deixou, não é? Para que nós possamos realmente, pouco a pouco, nos introduzir nesse caminho tão maravilhoso que é, no final de tudo, conhecer o reino de Deus. Com certeza nós chegaremos lá. Vai demorar um pouquinho, mas não há problema. Nós temos a eternidade como anfitriã das nossas vidas. Então, só para perguntar, vocês estão vendo a tela? Então,
Tem algum tipo de impedimento? Não. Não? Ótimo, então. Então, hoje nós vamos falar do batismo de Jesus, não é? Como é que foi esse batismo de Jesus? É muito interessante porque em algumas religiões, em alguns cultos até, se questiona realmente. Jesus foi batizado? E por que ele foi batizado? Ele precisava de batismo? O que é o batismo, na realidade? Não é? Então, numa pequena pesquisa, eu fui procurar saber realmente o que é o batismo, porque se vocês pensam assim de maneira geral, na vida de vocês, cotidiana, quando a gente fala de batismo, existe todo um arcabouço de dogmas e de ritos e de sensações, não é? Envolvidos, tabus envolvidos com o batismo. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas é uma palavra que realmente nos questiona muitas vezes. Se eu não sou batizada, é assim que dizemos, né? Existe esse hábito de dizer, se eu não sou batizada, eu sou pagão. Bah, eu vou dizer para vocês que não é verdade. Porque, na realidade, pagão não é aquele que não é batizado. Pagão, o fundamental da palavra, quer dizer a pessoa que acredita em vários deuses. Esses são os pagãos. Não é? Então, na realidade, o pagão não quer dizer que ele não acredita em deuses. Quer dizer que ele tem a crença em inúmeros deuses. Então, isso na antiguidade, não é? Que realmente existia ainda muitos povos e muitos adoradores de muitos deuses, não é verdade? Hoje em dia, obviamente, que pode ainda existir alguns. Eu, na realidade, não conheço muitos, mas se vocês tiverem ideia, podem ir dizendo que é bom dividirmos o conhecimento que temos, não é? Mas foi justamente na era do paganismo que o batismo foi instituído, que é outra coisa que nós pensamos. O batismo foi instituído a partir do cristianismo. Não, também não. Não é verdade. Quem realmente introduziu e instituiu o batismo foi o paganismo. Por quê? Como essas pessoas, esses povos da antiguidade tinham muitos hábitos, não é, de promover e participar de rituais antes, não é, de purificação antes de, na realidade, fazer os rituais de adoração dos seus deuses. Então, o batismo foi realmente surgiu nessa época. E algumas leituras, alguns textos dizem que surgiu justamente na antiguidade, no Antigo Egito, onde, na região de Hóstia, não é? Do porto de Hóstia, na Alexandria, existia alguns povos nessa região que adoravam uma deusa que se chamava Cotito. Eu realmente nunca ouvi falar, foi a primeira vez. Essa deusa Cotito é muito interessante. Por quê? Porque essa deusa Cotito era a deusa, queira vocês saber, da prostituição. Então, como era a deusa da prostituição, os ritos de adoração da deusa Cotito, vocês podem imaginar, não é? Eram verdadeiros atos sexuais, se não orgias. Então, para participar desses ritos, o que existia? Existia o hábito de se purificar antes de participar desses ritos, não é? A deusa Cotito. Então, as pessoas que, na realidade, se ocupava de purificar os crentes da deusa Cotito, antes dos rituais sexuais, eram chamados de bapta. Os baptas, então, eram aquelas pessoas que mergulhavam os crentes da deusa Cotito na água ou no perfume.
para que eles estivessem bem purificados e, penso eu, né, bem cheirosos antes dos rituais. Portanto, foi assim que, na realidade, surgiu o batismo. Interessante saber, porque eu não fazia nenhuma ideia disso. Até fiquei bastante surpresa e quis saber um pouco mais a respeito dessa deusa Cotito, mas, infelizmente, não encontrei assim muita coisa. Então, só para que vocês fiquem sabendo, mais uma vez, eu repito, pagão não é? E o batismo, na realidade, não foi instituído pelo cristianismo, e sim pelo paganismo. Estou aqui com um pequeno problema, não está passando. Não passou para vocês? O que está acontecendo? Só um instante, deixa eu ver. Eu acho que pode ser o teu sinal, viu, Rânia? Porque deu uma travadinha agora há pouco. Deu uma travada? Deu. Nossa. Eu acho que agora só. Oh, eu não estou conseguindo nem sair da tela, na realidade. Você deu um enter, Urânia? Dei. E mesmo o ESC não está funcionando, não está saindo da tela. Você descompartilha a tela e volta, Urânia. Mas é isso, eu não estou conseguindo, é isso que eu estou tentando. Deixa eu fazer aqui se eu consigo tirar, tá? Não. Tenta você, Cléo. Às vezes você que está de anfitriã, você consegue. Vamos ver. Talvez seria... Não estou conseguindo. Olha que A internet está oscilando, Urânia. Ela está mostrando um sinal amarelo. Acho que você tem que sair e voltar. Tá? Bom, queridos, eu vou tentar fazer isso em 3 minutos, tá bem? Eu vou tentar desligar o computador e volto, ok? Desculpa, só sair. Acho que não precisa desligar, você só sai. Não consigo, não está respondendo as teclas, não responde. Okay. Não responde. Pera, então deixa eu colocar, envia o teu... Você não consegue Amiga, nem... não posso fazer absolutamente nada, não está respondendo as teclas, não responde, não sei por quê. Eu já tá bom, a gente aguarda você voltar. 3 minutos, tá? Só um segundo. Vou tentar sair. Amor, o computador deu um tilt, não quer passar Não, você nada. para a gravação e depois reinicia, né? Estou tentando. Ou se não deixa, porque eu peço para a editora tirar esse pedaço. Deixa tocando que é melhor. Tá bom, perfeito. O Cléo parou tudo agora? Não estou vendo mais nada.
Não, estamos aqui, Valéria. Ah, é? Sim. Então, peraí, deixa eu ver. Agora que é o meu celular. Esse forte. Já vai, é só um probleminha. Agora. Já vai Agora. Uhum. Agora eu estou vendo vocês. Talvez fosse bom enviar o e-mail ou para você, Elisa. Pode me enviar, eu consigo abrir. O meu também, meu computador, eu tentei, ele já bloqueou também. Aí eu passo para você. Né? O que será, não? Será que é o problema da conexão? Eu acho. Eu estava com esse problema também, mas no meu microfone. O Zoom foi que estava bloqueando o meu microfone. Aí meu filho conseguiu resolver o problema e, graças a Deus, melhorou. Por isso que quando eu vou apresentar, eu já nem tento, porque eu sei que aí meu computador bloqueia tudo. Uhum. Mas pode ser a internet mesmo. Tá demorando. É a internet. Ou o Zoom. Não, não é o Zoom, não, é a internet dela. Senão a gente não tava aqui, né? Pode ser o Zoom. Eu vou ler uma mensagem enquanto isso, tá? Tá, obrigada, Kel. Pão Nosso, a mensagem número 69, hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus capítulo 6, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária, indicada pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos e movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem, com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que se cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Hoje. Emmanuel é pão nosso, né? Linda a mensagem, Cleo. Linda mesmo. Emmanuel sempre trazendo
Mensagens que nos levam à reflexão, né? Poxa, e reflexão. Eu vou dar uma ligadinha para a Urânia, para ver se ela responde. Lisa, ela vai te mandar o Hotmail, tá? O Hotmail, tá, eu vou ver agora. Tá, beleza. Pode deixar, beleza. Espera. Uma coisa, se ela vai tá com mandar para a problema. Lisa... Ah, tá, ok. A Lisa só vai compartilhar, não vai gravar. Só vou compartilhar. Uhum. Eu já te nomeei, Lisa, tá? Tá. É o Zoom que não está funcionando. E parece que aconteceu a mesma coisa com o Pierre também hoje de manhã. Então, ela pode entrar pelo telefone? Eu falei para ela entrar pelo telefone. Eu não disse a você, eu quero o Zoom. Mas é que Às vezes dá problema. De atualização também, se não atualizado, às vezes ele... Valéria, você tem alguma mensagem aí? Deixa eu ver aqui se tem algum livro. Eu estou aqui no jardim, sabe? Estou aqui embaixo. Então deixa. Seu Vitor, não tenho. Senão eu pego alguma coisa. Não tenho, estou aqui embaixo. Seu Vitor, tem uma mensagem? ¿Puedo leer algún mensaje si quieres? Por favor. Sí. Gracias. Vamos a leer un mensaje entonces. De Camino, Verdad y Vida. El mensaje 20 que se titula El compañero. ¿Leo o ya entró Valeria? Digo, Urania. Urânia, tudo bem?
Vamos Eu ver. não recebi o e-mail dela. Agora você pode falar, que estava Pronto, sem... ok. Eu troquei de computador, vamos ver se vai ser melhor, meninas, porque o meu está travando em... Agora, vamos estar preparadas, porque o Pierre disse que hoje de manhã ele também não pôde trabalhar com o Zoom, todos foram ejectados do Zoom, e agora ele está travando, o Zoom aqui está travando completamente. Vamos ver como é que vai ser. Você me mandou o... Eu te mandei no Hotmail. Envoyez-vous. Hã? Eu te enviei? Eu ainda não C'est là, pas sur celui du travail. Não, Gmail. Regarda. C'est sorti. Hã? Send. Sim. Plus bas, tac. El Zoom en ocasiones hay que Aquí. actualizarlo. Diz Pierre. Não chegou nada ainda. Oh lá. Já mandei, para o Pierre também não chegou. Alors, passe une clé USB. Eu não sei Pode ler, seu Vitor? Pode ler, seu Vitor. Bueno, pues Sí. leo entonces el mensaje 20 de Camino a Verdad y Vida. Tatiana, mamãe. Sim. ¿No debías tú igualmente tener compasión de tu compañero, como yo también tuve misericordia de ti? Jesús, Mateo 18:33. En cualquier parte no puede el hombre actuar aisladamente tratándose de la obra de Dios que se perfecciona en todos los lugares. El Padre estableció la cooperación como principio de los más nobles en el centro de las leyes que rigen la vida. En el rincón más humilde encontrarás un compañero de esfuerzo. En casa, él puede llamarse padre, hijo. En el camino puede denominarse amigo o camarada de ideal. En el fondo, hay un solo Padre, que es Dios, y una gran familia que se compone de hermanos. Si el Eterno encaminó a tu ambiente un compañero poco deseable, ten compasión y enseña siempre. Eleva a los que te rodean. Santifica los lazos que Jesús promovió a bien de tu alma y de todos los que te acompañan. Si la tarea presenta obstáculos, recuérdate de las innumerables veces en que Cristo ya aplicó misericordia para tu espíritu. Eso atenúa las sombras del corazón. Observa en cada compañero de lucha o del día una bendición y una oportunidad de atender al programa divino acerca de tu existencia. Hay dificultades y obstáculos, incomprensiones y desavenencias. Usa la misericordia de Jesús que ya usó contigo, dándote nueva ocasión de santificar y de aprender. Gracias. Isso é bom? Vocês estão vendo? Desculpa. Sim. Estão vendo? Sim. Tá. Então, acho que a gente pode... Aqui era o segundo, né, Urânia? Primeiro, segundo. Não sei se a Urânia está nos ouvindo agora. Agora eu posso me ocupar, então, do PowerPoint, se você quiser. Vai no YouTube, já estou te pedindo, por favor. Tira o microfone. Isso. Onde? Clica fora. Clica fora, amor. Tá aqui já. Isso. Você está vendo, Tá com Urânia? o microfone ou não? Tá com o Só um microfone? minutinho. Tá com o microfone ou não, Pierre? Eu não estou entendendo Não, nada. eu não sei se está com o microfone. Sim, está com o microfone, estamos ouvindo. Pronto. Ó, deixa eu só falar uma coisa, ok? Peraí, Por enquanto, Pierre. Olha lá. Desculpa, gente. Tá realmente uma loucura.
Eu cuido do PowerPoint, Urânia. Lisa, um certo momento eu vou precisar colocar um vídeo, mas talvez se eu te disser o que é, você pode encontrar aí no YouTube. Tá bom. Você escolheu o modo... Você pode ir em vários documentos? Eu posso, a hora que você me Pois é. fala aí. Então, você põe assim, olha no YouTube, o batismo de Jesus, Espiritismo, e você vai encontrar um vídeo de 2 minutos e 55, que é uma imagem de um filme de João Batista batizando Jesus dentro d'água. Então, gente, será que a gente pode continuar? Nossa, que loucura, viu? Então, o que Pierre me disse foi que realmente hoje pela manhã ele também não pode trabalhar com Zoom aqui. Então, não sei o que realmente está acontecendo. Então, vamos lá. Vamos aqui para o significado, então, do batismo, da palavra batismo também, não é? Então, significa que é um ritual de purificação e consagração que é praticado em várias religiões, principalmente no cristianismo. A palavra batismo também está relacionado com o ato de dar um nome a alguém. É verdade que muitas vezes, vocês se lembram no caso que é um caso que a gente conhece mais, os espíritas, né? No caso de Paulo. Paulo, ele tinha o nome de Paulo, ou era outro nome, antes de passar a ser um discípulo de Jesus? Era Saulo, não é? Então, a partir do momento em que ele realmente aceitou Jesus, ele passou a se chamar Paulo. E, se eu não estou em engano, foi até o Pedro que o ajudou, não é? Nessa escolha do nome. Então, ele passou a ser Paulo de Tarso. Antes, ele se chamava Saulo de Tarso. Então, é por isso que, muitas vezes, quando algumas pessoas fazem um batismo, né, em algum tipo de rito, ou realmente se entrega para um outro tipo de vida, eles mudam de nome. Isso é normal. Então, o termo, né, é a transliteração do grego, batismo, que para o latim se pronuncia batismos. Este substantivo também se apresenta como batisma, né, ou batismos, sendo derivado do verbo batizó, o que pode ser traduzido por batizar, imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir, tingir ou purificar, conforme utilizado no Novo Testamento. É assim que é utilizado no Novo Testamento, não é? E outra coisa bastante interessante que eu descobri nessas pesquisas foi que o João Batista, na realidade, Batista não é o nome dele, não é sobrenome, é uma função. Lembra que eu contei para vocês a questão da deusa Cotito lá, e tinham os imersores? Os imersores eram os baptas, né? Baptas, com o tempo e com as modificações da língua, o bapta foi se modificando e se transformou em Batista. Portanto, o nome de João Batista é João, a gente poderia até chamá-lo João o imersor, é a mesma coisa. É aquele que batiza, é aquele que mergulha, é aquele que trata do crente, a purificação do crente, não é? Então, João Batista é o nome do João, não é? É a sua função na realidade, não é? É o nosso mais do que querido precursor, não é? Do trabalho do nosso mestre amado Jesus. Pode passar, por favor, Lisa? Isso. Então, agora vamos nós, então, dar uma lida nos textos evangélicos, não é? Porque nesse capítulo eles nos trazem 4 textos evangélicos, não é? Que realmente retrata
o momento do batismo de Jesus. Alguém quer ler, por favor? Vou ler. Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão, até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, essa é a versão de Mateus. Nós vamos ainda ver mais 3 versões. Por favor, Lisa. Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Continuamos no próximo, isso. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também é batizado, achava-se em oração, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, ele, João Batista, vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho, dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Muito bem. Então, a partir desse momento, a partir do momento em que João batiza Jesus, o que acontece? É como se Jesus realmente, nesse instante, passa a entrar na sua vida pública. Ou seja, ele passa realmente a cumprir a sua missão de maneira mais aberta para todos, para todas as multidões, para todos os tipos de pessoas. É a partir deste momento que ele, então, sai e vai buscar os 12 apóstolos, né? Escolher os 12 apóstolos para, juntamente com ele, trabalhar, né, no fundamento desse reino de Deus, né, dessa boa nova, na divulgação da boa nova. Até então, são muitas indagações que nós temos. O que Jesus, na realidade, fez até então? Não é? Então, muitos estudos, penso eu, que ainda virão. E nós teremos ainda muito tempo para amadurecermos como ser, não é? Como ser humano, para realmente conhecermos a verdade da vida de Jesus antes, não é? Da sua vida pública, propriamente dito, que aconteceu justamente a partir deste momento. A partir do momento em que o grande precursor, não é, que foi João Batista, maravilhoso, que foi realmente o escolhido de Deus, não é? Também ele, para realmente aplanar as veredas, as nossas veredas, as veredas da sociedade da época, as veredas do ser, naquele momento do ser em que ele se encontrava, não é? Do ser humano, de trabalhar o nosso interior para recebermos, junto com ele, com o próprio João Batista, a chegada do nosso amado Mestre Jesus.
Foi esse, não é, o trabalho de João Batista, que, na realidade, fez isso de maneira extraordinária. Se a gente puder dizer, colocar um adjetivo naquilo que a gente sente por alguns grandes espíritos, eu posso dizer a vocês, eu sou uma fã de João Batista. Para mim, o trabalho dele foi uma coisa extraordinária. Quando a gente lê a respeito de João Batista e vê o afã e percebe a força que ele tinha, o desejo que ele tinha de trabalhar realmente para prepararmos nós, não é? Para a chegada do Mestre. E o amor que ele tinha a esse Messias, mesmo antes de conhecê-lo, é algo de extraordinário. Penso eu que esse espírito, realmente, de João Batista, foi escolhido a dedo, se assim eu posso dizer, não é? Porque dificilmente, penso eu, que outro faria o trabalho que ele fez com tanto zelo e com tanto empenho, não é? É tanto que, na Bíblia, na própria Bíblia, Jesus, ele faz um elogio a João Batista. É o único homem que Jesus faz um elogio. Jesus diz: aquele que clama no deserto é o homem mais evoluído, nascido de mulher. É muito interessante, né? Isso foi Jesus que disse, não é? Então, Jesus, ele realmente, ele ratificou a importância do trabalho de João Batista. E João Batista, a partir do momento que Jesus assumiu realmente o seu trabalho, né, público, João Batista, ele disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Não esquecemos nós que João Batista era primo de Jesus, né? Ou Jesus primo de João Batista, porque João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Existem passagens também lindíssimas na Bíblia que relata quando Maria recebeu o aviso de que ela estava grávida, né, de que ela estava esperando o Messias, ela foi visitar Isabel, a mãe de João Batista, que nessa época já estava com a barriga já há cerca de 6 meses, né, de gravidez. E quando Maria chegou perto de Isabel e que disse bom dia, que lhe abraçou, o João Batista, ele estremeceu dentro do ventre de Isabel. Por quê? Esse encontro, não é? Do precursor, foi o primeiro encontro, não é? Dos dois na terra, digo eu, não é? Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel. Então, desde então, vocês podem imaginar essa ligação, essa necessidade que existia realmente de um precursor tão especial e tão zeloso quanto foi o João Batista, não é? Então, não sei, Lisa, você encontrou o pequeno vídeo? Vamos ver se a gente pode vê-lo. O seu microfone está desligado. Qual que é o nome completo, Urânia? Na pesquisa, eu coloquei assim, o batismo de Jesus, depois eu coloquei espiritismo. Quando você coloca isso no YouTube, vai sair várias... Justamente. Qual é que isso. É o autor? Justamente, isso eu tenho. É o batismo de Jesus, o nome do título é o batismo de Jesus, é um vídeo de 2,55. Quem? Vídeo de quem? Quem é o autor? A questão aqui é um pedaço de um filme. Ah, de um filme? É, mas se você não encontra, não tem problema, a gente não põe, Lisa. 2,55, encontrou. Isso, encontrou? Ótimo. Deixa eu só para lá. Só para vocês verem a beleza que é esse ato, não é? Esse ato do batismo, que é extremamente significativo para nós ainda hoje. Nós ainda vamos falar um pouquinho desse significado realmente para todos, não é? Dentro da religião. Só,
Vocês estão vendo aqui, né? É isso, é esse aí, Lisa. Muito bem, que ótimo. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, é isso. É curto, mas é significativo. Vocês não acham? Você pode voltar o estudo, Lisa, por favor? Então, se a gente prestar atenção, é algo até bastante simples, não é? A questão do batismo. Você coloca a pessoa dentro d'água, quando ela sai uma nova pessoa. Será que é verdade? Será que é assim? Na realidade, não é? Vamos dar continuação, Lisa? O próximo, por favor. Então, o que João Batista fazia, não é? Ele preparava os caminhos do Senhor. Não é? E aí a gente vê em Lucas dito, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Esse era o trabalho de João Batista. Era aplanar os caminhos, era endireitar as veredas, era realmente rebaixar os montes e os outeiros. Significa o quê? Que ele realmente era uma retroescavadeira e que ele fazia isso de que maneira?
ele pregava o batismo do arrependimento. Então, o interesse dele era tocar no íntimo de cada um, de cada pessoa, e que essa pessoa acordasse para uma nova vida, que ela se desse conta dos erros cometidos em sua vida e que, na realidade, aceitasse uma nova maneira de viver. É isso que significa o batismo de água. É assim que se chama, o batismo de água. Então, João, ele fez o seu trabalho e batizava todos os adultos que, na realidade, tinham a capacidade de compreensão, de entendimento e de arrependimento. Hoje em dia, vocês veem que, eu digo a Igreja Católica, que é o que eu mais conheço, não é? Porque já fui católica, eles batizam as crianças ao nascer. João Batista nunca batizou criança. Jamais. Por quê? Porque o batismo de água é um batismo de mudança interior. A criança não tem compreensão, não tem a capacidade de compreender e de mudar. Ele terá, nós temos certeza disso, né? Nós os espíritas, a partir do momento que ele se autoconhecer, do que ele saber que realmente ele é um ser. Portanto, por que que no catolicismo nós batizamos as crianças tão pequenas ao nascer? Porque foi instituído pelo catolicismo que, a partir do momento que Adão e Eva pecaram no jardim, não é, do Éden, toda a sua prole, que somos nós, nascemos com a mancha, com uma mancha do pecado. É pesado de ouvir isso, não é? É algo que realmente nos faz pensar, nossa, eu nasci pecadora. E aí a gente pergunta, nossa, será que o nosso Deus realmente ele permite que todos, quando nasce, já nasça pecador? É aí que, de uma maneira ou de outra, entra, não é, os nossos conhecimentos da doutrina espírita, não é? Para nos esclarecer que, na realidade, o batismo de água é uma iniciação, é a iniciação de que o homem necessita para realmente começar a sua mudança de vida. E aí nós vamos ver como é que isso pode avançar segundo os ensinamentos do nosso amado Jesus. Vamos dar continuidade, e esse é também o texto do Evangelho Redivivo, a gente pode também dar uma lida para esclarecer e conhecer o texto propriamente dito. Quem quer ler? Eu leio. Obrigada, amiga. Batismo, significados. O simbolismo do batismo é muito antigo e ainda continua a ser utilizado por diferentes interpretações religiosas e filosóficas nos dias atuais. Em sentido amplo, é considerado como marco inicial de alguma iniciação espiritual que deve ser assinalada formal e solenemente, por meio de práticas ritualísticas subtendidas como o momento de transformação espiritual que deve acontecer subsequentemente. Sendo assim, o batismo é representativo de um novo estágio da vida, no qual perpassa a ideia de que tudo que a pessoa fez até então é considerado morto. Com a iniciação propriamente dita, o iniciado retorna à vida, reintegrando-se à comunidade, porém transformado. Trata-se especialmente da passagem para a fase adulta, associada com provas e atos simbólicos, por exemplo, a circuncisão. Em sentido mais estrito, toda iniciação designa, por meio de ritos, as condições para ser admitido em sociedades secretas ou cultos de mistérios. Então, veja só, a gente lendo esse texto, né, que está no Evangelho Redivivo, a gente pensa, a pessoa que se batiza, ela tem o intuito de começar uma nova vida. Bom,
o que Cristo veio nos fazer? Ele veio justamente nos dizer como começar essa nova vida, porque ele já passou por ela. Então, cai-nos uma questão. Por que então ele se batizou? Qual era a necessidade? Nenhuma, a gente pode dizer, não é? Qual a necessidade que Jesus tinha de se batizar? Então, vamos procurar responder? Vamos continuar, Lisa, por favor? Então, muitas discussões ocorreram entre os estudiosos em relação ao batismo de Jesus, fazendo surgir indagações como: por que Jesus foi batizado? Haveria mesmo a necessidade de Jesus se submeter ao ritual do batismo? Em resposta, a Bíblia de Jerusalém informa: conforme tradições judaicas, o Messias, que ninguém distinguia de outros homens, devia permanecer desconhecido até o dia em que seria manifestado como Messias por Elias, que havia voltado à terra. Isso está em Mateus e em João. Compreendemos assim porque João Batista e Jesus se submeteram ao rito. Portanto, Jesus, ele veio e vocês se lembram que ele disse: eu não vim destruir a lei. O que Isaías também foi um dos que anunciaram, né, a chegada do Messias, mas aqui é Elias. O que Elias disse, não é, no Antigo Testamento? Elias disse que o Messias que viria realmente para transformar o mundo e transformar o homem, ele ficaria sem ser reconhecido pelo povo da época até no momento exato. Que momento exato foi esse? O momento do batismo. Então, por isso é que se diz que tanto João Batista quanto Jesus, obviamente, ou primeiro a gente pode dizer, realmente na outra ordem, Jesus e João Batista, eles se submeteram a isso para cumprir as profecias, para dar cumprimento às profecias. Vocês se viram no pequeno vídeo que nós vimos? João Batista diz: eu é que devo ser batizado por ti, e você vem a mim? E Jesus disse: por ora, é preciso que assim seja, para que seja cumprido o que está escrito. Portanto, estava escrito. Jesus não veio destruir nenhuma lei, ele veio muito pelo contrário, cumpri-las e principalmente elucidá-las, não é? Por outro lado, há de se considerar que convinha ao mestre cumprir toda a justiça, segundo ele próprio declara em João. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu aqui tenho a necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu, não é? Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda justiça. João, então, aceitou e o batizou, não é? Damos continuidade? Então, nós, para respondermos essa questão, não é? Essa questão do batismo de Jesus, durante vários dias eu fiquei pensando, nossa, o que ele veio, o que ele nos mostrou, Jesus, nos seus atos e na sua maneira de ser, de agir e de trabalhar a sua missão, não é? E eu, então, me lembrei, obviamente, dessa questão do Livro dos Espíritos, que nós todos gostamos tanto de citá-la, não é? A 625, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é mais do que simples, é uma palavra, que é mais do que uma palavra, é o tudo, não é? Jesus. Então, se a gente refletir, não é? Foram alguns pontos que, refletindo, eu consegui colocar, fazer uma pequena lista, não é? Como é que Jesus atuava naquela época, não é? Então, o Cristo, ele não incentivava a rebeldia, nunca quis ser exótico, como muitos messias, né, que diz ser o Messias, é mais bichos exóticos do que um homem propriamente dito, não é? Não se comprazia em chocar ou contestar sem resultado útil, cumpria os pequenos ritos da sociedade em que estava inserido quando esses ritos não eram nocivos, aceitou ser apresentado no templo no momento oportuno,
recomendou aos que ele curava que se apresentassem ao sacerdote e cumprissem os ritos adequados à purificação. Fez e disse muitas coisas com o intuito de cumprir as profecias. Afirmou não ter vindo para destruir a lei ou os profetas, mas para lhes dar cumprimento. Portanto, o trabalho de Jesus não era ser um rebelde, principalmente sem causa, não é? O trabalho de Jesus era realmente de mostrar que o Antigo Testamento é útil ao homem. Hoje em dia tem inúmeros espíritas que dizem que qual é a necessidade que tem de estudarmos o Antigo Testamento? Pois, amigos, eu lhes digo, se você não estuda o Antigo Testamento, dificilmente você consegue compreender a boa nova de Jesus. Porque, na realidade, a boa nova do nosso querido e amado Jesus, ele veio justamente abrir portas para a compreensão do Antigo Testamento e reorganizar a mente vamos dizer, dos povos, não é? Principalmente dos cristãos, para um novo caminho. E nós, que consideramos o Espiritismo como a terceira revelação, o que o Espiritismo faz? Tem em mãos a chave para compreendermos não só a boa nova do Cristo, mas também o que ficou escrito no Antigo Testamento. Portanto, se Jesus ele se submeteu às leis e até alguns ritos da época, quem somos nós para realmente contestarmos aquilo que ele fez? Tudo que Jesus fez na Terra foi útil. Não existe um só passo, uma só palavra que ele pronunciou que não tenha utilidade, não só naquela época, mas agora e para o futuro. Não é? Então, dessa maneira, sem procurar realmente ser rebelde, Jesus ele se faz batizar por João. E mesmo se após o batizado, ele chamou a atenção para coisas muito importantes, como ele teve a oportunidade, não é? Em várias oportunidades, ele revelou o que mais importante no homem não era o batismo, mas sim a sua conduta digna e solidária e o não cumprimento de ritos. Para você se batizar, na realidade, você não precisa cumprir ritos. O que é o batismo, na realidade? O mergulho na água é a simbologia de uma decisão. É o símbolo de uma decisão. Que decisão é essa? De se tornar um novo homem. De se tornar um novo ser. Portanto, Jesus, ele aceitou ser batizado para não mostrar rebeldia, porque ele não precisava disso. Mas ele disse, não é necessário ser batizado. Não é? O importante é a sua conduta. Afirmou que ficariam à sua direita e seriam benditos os que tivessem socorrido órfãos, viúvas e enfermos. Significa o que é isso? Socorrer órfãos, viúvas e enfermos. A caridade em ação. O amor na prática verdadeira do homem que quer mudar, que quer ser um verdadeiro homem. Ele tem primeiro que pensar dentro dele e começar a mudar e perceber que, na realidade, essa mudança lhe trará felicidade. Mas a felicidade, quando a gente encontra essa mudança verdadeira, ela não pode ser a felicidade só para mim. Porque senão, não é felicidade. Se você tem consciência de que aquilo que é bom para mim é o que é também bom para o outro, isso seria realmente a verdadeira felicidade. Portanto, sem a caridade, sem a prática da caridade, não há o quê? Salvação, já nos dizia quem? O nosso querido Kardec.
que veio nos trazer a chave, hein, para a compreensão disso tudo. Ok? Então, vamos continuar mais uma vez? Mais um momento. Então, no momento do batismo, não é? Deus é isso que dizem, né? Que Deus veio até aquele instante e disse uma frase muito significativa. Na realidade, nós conhecemos o que aconteceu naquele momento, né? Foi um fenômeno de efeito físico, a pneumatografia, não é? Pneuma, que do grego é o espírito, não é? E fonia, que é a voz, não é? Então, batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Isso foi o quê? O selo de garantia, não é? Falsa. Está garantido. Esse é aquele que veio realmente para modificar o homem, para mostrar o ser, o que ele realmente é e o que ele realmente será no futuro. Esse foi o selo de garantia na realidade. E a partir deste momento, meus queridos amigos, eu vou lhe dizer, o trabalho de João Batista foi encerrado. O grande precursor, a partir deste momento, ele chamou André e João, que estavam presentes no momento, e disse: a partir deste momento, é ele que vocês devem seguir, não mais eu. O trabalho do João, na realidade, foi selado naquele instante. Foi por isso que, penso eu, cerca de 1 ano e pouco, quase 2 anos depois, na realidade ele foi morto, não é? Porque o trabalho dele já tinha sido feito. O Messias foi anunciado e foi reconhecido a partir deste momento. Ele recebeu o selo de garantia do nosso Pai maior, do nosso Criador, através desse fenômeno, não é? Continuamos, Lisa? Então, o fenômeno da pneumatofonia. Quem quer ler? Bora trabalhar, gente. Rápido. Nós perdemos aí quase 20 minutos, 15 minutos. Leio. Leia. Fenômeno da pneumatofonia. Os 4 textos evangélicos destacam os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ocorridos durante o batizado de Jesus. Materialização de uma pomba e voz direta ou pneumatofonia. A pomba materializada simboliza o Espírito de Deus, Mateus 3,16, o Espírito, Marcos 1,10, Espírito Santo, Lucas 3,22, Espírito e Espírito Santo, João 1,32 e 33. A voz materializada, pneumatofonia, afirma ser Jesus, o Messias divino. Segundo a doutrina espírita, o fenômeno de voz direta apresenta essas características. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda a espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Damos a esse fenômeno o nome de pneumatofonia. Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de 2 maneiras bem distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. Embora sejam claras e distintas, as palavras nada têm de material. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Entretanto, seja qual for a forma da sua produção, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Muito bem. Então, lendo esse texto, não é? Esse texto, não sei se vocês conhecem, está no texto do Evangelho Rede Vivo, mas é extraído do livro... Ai, Jesus, que é isso? É extraído da...
Gente, que horror. Do livro que fala dos médiums, o livro dos médiuns de Allan Kardec, desculpa, gente, horrível. Do livro dos médiuns de Allan Kardec. Hein? Então, veja bem, vocês, não sei se já leram o livro de André Luiz, não é? O Libertação. Não sei se vocês se lembram do livro Libertação, onde Gúbio, que é o orientador de André Luiz nesse livro, ele cede a sua energia num determinado momento para que uma garganta seja constituída num determinado momento para que um fenômeno de pneumatofonia aconteça. Então, porque as pessoas dizem, nossa, a pomba falou, nossa, nós ouvimos a voz de Deus. Na realidade, o que acontece? O que acontece é que, através das nossas energias, os espíritos de luz, eles constituem verdadeiros meios para se comunicar conosco. E eu me lembrei dessa passagem do livro Libertação, que é quando a Margarida vem falar diretamente com o filho dela, que na realidade fazia o mal, mas naquele momento estava realmente sendo resgatado, não é? Ela não estava presente no momento. Quem se fazia presente era a pequena equipe, que era de Gúbio, André Luiz e mais uma terceira pessoa, que neste momento eu não me lembro. Então, para que ela pudesse falar diretamente com seu filho, porque ela estava em um local mais elevado espiritualmente do que o próprio Gúbio e André Luiz, onde se encontrava. Então, para se comunicar com o filho, foi-se realmente constituído uma garganta através dos fluidos cedidos por Gúbio. Então, para a gente tentar compreender realmente o que se passou quando Jesus saiu da água, obviamente que naquele momento existiam inúmeras pessoas, não é? Mas é certo que a própria energia do nosso amado mestre, não é? Deu a possibilidade de que se ouvisse a voz de um espírito superior, não é? Testificando que ele era realmente o Messias tão esperado. E que naquela época, e ainda hoje, muito pouca gente compreende como se passou, não é? Porque não é milagre, nós todos sabemos que milagres não existem, não é? Tudo que acontece no mundo material tem uma explicação. Muitas coisas nós não temos ainda a capacidade de compreender no fundo como se passa, não é? Mas outras sim. E os fenômenos físicos, graças a Deus, através do estudo de Kardec, né, da codificação, nós temos a capacidade de compreender como se passa. Então, é desta maneira. Nós, obviamente, não temos aqui a certeza, e nem vamos dizer que foi realmente Deus que falou, mas temos a capacidade de compreender que Cristo não é o único Cristo, não é? No sistema solar. Isso foi dito mesmo por quem? Por Chico Xavier. Portanto, na missão do Cristo, obviamente que ele também foi apoiado por outros Cristos, por outros espíritos de luz. Então, num momento como esse, pode muito bem ter sido um outro espírito de luz, não é? Nesse instante, que vem e testifica, dizendo para nós que aí está o Messias tão esperado, não é? E fica, mais uma vez, eu digo para vocês, fica selado e aberto realmente a vereda, não é? Que o João Batista, na realidade, aplanou para o trabalho do Cristo. Continuamos, Lisa? Só lembrando, Urânia, que são 8h15, tá? Tá bem. Temos o quê? Mais 15 minutinhos, é isso? Isso. É até 8h30, não é? Isso. Vamos tentar aqui. Então,
vamos dar uma lida, vamos ler mais rapidinho, a gente já está quase terminando. João Batista cumpriu exemplarmente o seu mandato no mundo e, segundo o seu entendimento, realizava o chamado batismo de arrependimento necessário à proclamação do reino de Deus. Cumpriu com zelo a sua missão de precursor, revelando-se como instrumento fiel de Deus para anunciar a vinda do Messias, o qual teria ao mundo a inesquecível mensagem de amor. Cada um dos evangelistas usa as tradições sobre João Batista a serviço da proclamação de Jesus. Cada um dá a ele um tratamento diferente, mas todos o veem como aquele que está no início da história do evangelho, pedindo do ouvinte uma mente de iniciante e o abandono de todas as certezas prévias, para que uma palavra nova possa ser ouvida. Então, ele pedia, né, a nós, os ouvintes, os iniciantes, pois nós somos verdadeiros iniciantes, né, nessa nova vida. Pode passar, Lisa. Então, existiu também uma outra polêmica, porque a partir do momento que Cristo iniciou a sua vida pública, diziam, ele batiza mais pessoas do que o próprio João Batista. E Jesus batizava? Na realidade, ele não batizou ninguém, ele nunca batizou pessoa nenhuma. No início, aqueles que o seguiam, não é? O João batizou, o próprio Paulo batizou uma ou duas pessoas, segundo ele, depois a gente vai ver aqui. O Filipe também pensou que batizou algumas pessoas. Mas por que eles batizavam? O André batizava. Por que eles batizavam? Porque eles foram, tirando Paulo, né? Eles foram discípulos do João Batista. E isso estava realmente inscrito na forma do trabalho deles, da continuação do trabalho. Mas, na realidade, não é? O próprio João Batista disse como é que Cristo iria batizar as pessoas. Não através da água, mas através do Espírito Santo e do fogo. Então, quando perguntaram a João Batista numa ocasião, mas é você o Messias? João Batista, então, respondeu, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está em Lucas. O fogo, tal como no caso das cinzas, no Antigo Testamento, está associado à purificação, mas neste caso, conforme os textos dos evangelhos de Mateus e Lucas, significa a unção do Espírito Santo. Então, significa que nós temos o hábito de batizar na água, é o quê? É a iniciação. É o início da nossa vontade de transformação e mudança interna. A partir da compreensão da boa nova trazida pelo nosso mestre, cumprindo aquilo que ele realmente veio nos ensinar e exemplificar, nós nos transformamos, nós passamos por situações onde nós somos realmente testados. Isso seria o batismo de fogo. Situações na vida que a partir do momento em que você aceita Cristo, você pode saber, você vai ser testado. Todos os dias da sua vida. A nossa consciência vai passar a trabalhar. E no nosso cotidiano, nós encontraremos situações em que nós seremos colocados a fogo. Você segura a tua vontade? Você segura o teu propósito? Olha aqui o fogo agora, te purificando por dentro. Até quando você vai aguentar? Até a partir do momento em que a tua mudança está inscrita no teu íntimo, e aí você tem a unção com o Espírito Santo. Que é o quê? Que é justamente a nossa ligação com os espíritos superiores. Então, Jesus batizava, mas de maneira diferente. Ele veio nos trazer o caminho para o batismo, que é o quê?
a transformação do homem, a vontade primeiro, não é? Que era o que João Batista fazia, a vontade de mudança, a purificação. Depois, testificar, testemunhar através do fogo, através do teu dia a dia, dos teus atos, mudança de ato. E depois, com essa mudança de ato, o que vocês acham? A gente atrai quem? A gente sai do nível, não é? Baixo que nós estamos e nós vamos o quê? Elevando cada vez mais. Ao nos elevarmos, nós conquistamos novos amigos, novos parceiros de luta e de trabalho na seara do Cristo. E quem são essas pessoas? Encarnados ou desencarnados? Quem são? São espíritos que vieram, na realidade, para trazermos realmente a modificação do ser para encontrarmos no futuro o reino do nosso amado Criador, o reino de Deus. Então, Jesus, neste ponto, ele batizava e batizou muito e continua batizando. Não é? E ficou comprovado isso continuamos, Lisa, no Pentecostes. Quando Jesus partiu, aqueles que o seguiam, os 12, não é? Eles continuaram o trabalho. E vocês se lembram as situações pelas quais eles passaram, hein? Eles sim foram realmente crucificados vivos antes de serem realmente mortos. Eles passaram realmente pelo batismo de fogo. E, a partir do momento, ficou realmente testificado no Pentecoste, quando este fenômeno, que foi também um fenômeno físico, não é? Aconteceu que línguas de fogo, não é? Caíram do céu, e a partir daquele momento, eles começaram a falar em todas as línguas e curar as pessoas, os doentes que estavam presentes. Então, esse também foi a comprovação, não é? De que aqueles homens que juntamente com Jesus trabalhou, passou por uma mudança interna, porque vocês se lembram, Pedro não era pessoa fácil, hein? Pedro, ele era pedra dura, não é? E todos tinham que passar por um momento de prova até realmente mudar o seu íntimo e passar realmente do outro lado. Qual é o outro lado? A partir deste momento, eu sim sou filho do Pai e cumpro com aquilo que o nosso mestre veio nos dizer. A partir deste momento, a partir do Pentecostes, então, foi o que aconteceu, não é? Então, agora chegou para nós, os espíritas, a hora da verdade, né? No Evangelho Redivivo. A mensagem do Cristo, ela precisa ser o quê? Conhecida, meditada, sentida e vivida. Já nos disse isso Alcione, né? No livro Renúncia. Então, vamos lá, nós espíritas, né? Depois de todo esse ensinamento do Cristo, depois de toda essa interpretação do que foi o batismo dele, por que ele batizou, qual o intuito e como ele deixou o ensinamento do batismo. Como é que nós, então, espíritas, devemos, não é, agir? Continue, por favor, Elisa. Um dos propósitos do espiritismo, isso é uma conclusão minha que eu tenho, né? Se vocês tiverem outras, a gente pode também dividir aqui. Um dos propósitos do espiritismo é promover o ajustamento dos homens aos ensinos do Cristo. Assim, conduz o ser pelas veredas da evolução íntima, sem a prática de ritos ou sacramentos e sem perder o respeito às outras religiões que os promovem. Porque, obviamente, não somos nós aqui que vamos realmente nos dizer, nós viemos trazer toda a mudança e viemos trazer a nova religião. Muito pelo contrário, nós já sabemos que o espiritismo ele não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões, não é? É o esclarecimento daquilo que ficou dito pelo nosso Mestre Jesus. Portanto, como é que nós, através da voz
de João Batista, que clamou no deserto, como é que vamos nós preparar o nosso caminho para conhecermos o Senhor um dia? Não é? Continua, Lisa. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Lembram-se? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto alguns se contentam com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade, não é? Vontade firme, a partir do momento ali que João Batista veio realmente clamar e que nós decidimos mudar, mudança interna, mudança interior. Esse é o verdadeiro espírito, não é? Então, o que é que nós procuramos na realidade? Qual é o nosso batismo? Qual é o batismo do espírita, gente? Não é? Qual é o batismo no íntimo do espírita, não é? Procura 3 fases da evolução humana. Primeira, conhecer as leis divinas. Mas não é só conhecer, não. Não é só ler. Ler a gente lê sempre. Tem que estudar, guardá-la, compará-la com os nossos atos cotidianos. Reconhecer aquilo que fazemos. Segundo, esforçarmos-nos por um novo modo de sentir e agir, vencendo hábitos e comportamentos antigos que nós trazemos de quantas encarnações, só Jesus pode nos ajudar a contar, não é? Testemunhando o propósito de verdadeira regeneração. É o batismo de fogo, hein? Isso é o batismo de fogo. E depois nós entramos na terceira, que é o batismo, que é a unção com o Espírito Santo. Alcançar a comunhão espiritual com os espíritos superiores para entrarmos um dia no reino de Deus. Vamos lá para o último slide. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada pela atenção. Peço desculpa pelo ocorrido, né? E não esqueçamos do nosso querido também Santo Agostinho, né? Que tanto trabalhou não só para o cristianismo, nós sabemos, mas também para a doutrina espírita. E ele deixou também escrito: onde não há caridade, não pode haver justiça. Obrigada, gente. Que a oportunidade sirva não só para mim, como serviu muito, mas para todos nós. Darmos continuidade à nossa vontade de mudança verdadeira e encontrarmos um dia, quem sabe. Imagine, eu sonho muitas vezes encontrar Jesus. Não é agora, claro, né? Não tenho capacidade nenhuma para isso, nem para ver como viu a mulher, não é? Ensanguentada, que é uma passagem que eu adoro, adoro, que pôde um dia tocar no manto dele. Poderemos um dia, eu fico emocionada, desculpa. Um dia nós poderemos. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Urânia, por esse estudo bastante completo, no meu ponto de vista, conhece mais que esse lembrete, essa certeza, né? essa clareza de que, na verdade, o batismo a gente faz todo dia, né? Todos os dias. De recomeçar, de se renovar, de evoluir, de se tornar esse homem de bem, né? É o batismo que a gente não precisa de nenhum ritual, como você bem disse, não é um ritual, é um propósito. É um propósito de vida. Para mim foi muito esclarecedor, não conhecia essa do começo, a deusa, que até esqueci o nome. Cotito, também não conhecia. Extremamente interessante, é bom a gente saber a origem, né, do que a gente... Exatamente, para compreender, não é melhor? Muito interessante. Alguém queria dizer alguma coisa, colocar alguma coisa, comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? A palavra está aberta. São bons alunos, viu só? Claro que eu acho... Compreenderam tudo. Exato, foi tão claro que acho que ficou pouca coisa, não tem alguém quer, a palavra está aberta. Não sendo o caso, então nós... Aguinaldo, ele disse alguma coisa, mas o seu microfone está desligado, Aguinaldo. Desculpa, Aguinaldo. O seu Victor levantou a mão. Ah, ok. Gracias. Sí, bueno, no quería demorarlo mucho tampoco por la hora, ¿no? Pero me ha sido muy interesante cuando se ha hablado del bautismo y ratificando lo que Elisa ha dicho. Justamente nosotros encontramos en el libro Jesús y el Evangelio
a la luz de la psicología profunda de Juana de Ángeles. Justamente en el capítulo 5, que se titula Renacimientos, ella hace esa observación, diciendo que hay muchos renacimientos en una misma existencia. Dice que a cada momento el ser psicológico se renueva constantemente. O sea, cada día es un renacimiento para nosotros. É o que eu queria dizer. Graças. Muitas graças. Obrigada. Muito obrigada. É isso mesmo. Acho que todo mundo captou essa mensagem essencial, né? Que é um trabalho, né? O batismo é um trabalho de todos os dias em permanência e de maneira constante, né? Com certeza. Né? Muito obrigada, seu Vitor. Alguém mais? Não, então, não sendo o caso, novamente agradecemos a presença de todos, e principalmente a Urânia, por esse belo estudo. Obrigada. Os presentes, com certeza, né, também tiveram o mesmo entusiasmo que nós. Então, antes de encerrarmos, então, vou pedir para a Cléo fazer a prece final, se ela puder. Sim, com muito prazer. Vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, primeiramente a Deus, nosso Pai, e a Jesus, recordando-nos da sua presença entre nós, recordando-nos das suas máximas, recordando-nos das suas mensagens de amor e de transformação. Que o estudo de hoje possa nos trazer essa renovação, possa nos trazer esta vontade de continuarmos trilhando este caminho, banhados nessa energia de amor do Cristo Jesus, que nos unge e que nos convida para seguirmos os seus passos, para seguirmos os seus exemplos. Que a cada amanhecer renasçamos através deste batismo que nos envolve não somente o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, mas que ele possa tocar todos os corações que se colocam à disposição desse recomeçar, desse se renovar, desse renascer para a vida espiritual, que é a vida original de todos nós como seres espirituais que somos. Que sejamos assim, Senhor, ungidos pelo seu amor, para darmos continuidade ao nosso aprendizado, à nossa transformação, juntamente a todos os nossos irmãos em humanidade. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, pela oportunidade deste estudo, pela nossa inteligência que nos abre a visão para que possamos enxergar muito além dos nossos olhos físicos, possamos ver este mundo espiritual que nos convida para que sejamos cada dia mais fraternos, mais solidários, mais pacíficos e mais humildes. Abençoe, pois, Mestre Jesus, este planeta que nos acolhe. Ilumina os nossos lares, os nossos familiares. Ilumina todos aqui presentes. A nossa irmã Urânia, a nossa gratidão pelo preparo deste estudo e por todos aqui que se colocaram nesta noite junto a nós, tirando o seu tempo para juntos aprendermos
e assim colocarmos em prática as suas lições de amor. Tem mais sabedores que somos protegidos, que recebemos a visita dos nossos amigos espirituais em nossos lares. Te pedimos então a permissão para encerrarmos este estudo e solicitamos, Mestre, continue conosco, hoje e sempre, que assim seja.